A leitura de hoje, os sofrimentos interiores de Nosso Senhor em Sua Paixão, por São John Henry Newman. Toda passagem na história de Nosso Senhor e Salvador é de profundidade insondável e oferece matéria inesgotável de contemplação. Tudo que diz respeito a ele é infinito, e o que primeiro discernimos é apenas a superfície daquilo que começa e termina na eternidade. Seria presunção que qualquer pessoa, salvo os santos e os doutores, tentasse comentar suas palavras e feitos, exceto enquanto meditação. Mas meditação e oração mental são deveres tão próprios para todos que desejam cultivar uma fé e um amor verdadeiros para com ele, que nos será permitido, meus irmãos, sob a guia dos santos que nos precederam, refletir e aprofundar sobre o que de outro modo convinha mais ser adorado do que analisado minuciosamente. E certos períodos do ano, este especialmente, convidam-nos a considerar da forma mais detalhada e minuciosa quanto conseguirmos, mesmo as partes mais sagradas da história do Evangelho. Eu preferiria antes ser considerado fraco ou intrometido na minha abordagem delas, do que negligente para com este tempo. E, portanto, prossigo agora, pois o culto religioso da Igreja o exige, e embora qualquer pregador possa muito bem recusar-se a fazê-lo, a direcionar os vossos pensamentos a uma matéria especialmente apropriada neste momento, e sobre a qual muitos de nós, talvez, refletimos muito pouco. Os sofrimentos que Nosso Senhor suportou em sua alma inocente e sem pecado. Vós sabeis, meus irmãos, que Nosso Senhor e Salvador, embora fosse Deus, era também perfeito homem, e dessa forma ele possuía não apenas um corpo, mas também uma alma, tal como a nossa, embora pura de toda mancha do mal. Ele não assumiu um corpo sem uma alma, Deus nos livre, pois isso não seria tornar-se homem. Como teria ele santificado nossa natureza, assumindo uma natureza que não fosse a nossa? Um homem sem uma alma está no mesmo nível dos animais do campo. Mas Nosso Senhor veio salvar uma raça capaz de louvá-lo e obedecê-lo, dotada de imortalidade, embora essa imortalidade tenha perdido sua bem-aventurança prometida. O homem foi criado à imagem de Deus, e essa imagem está em sua alma, pois quando seu Criador, por uma condescendência inefável, veio em sua natureza, ele assumiu sobre si uma alma, a fim de assumir sobre si um corpo. Ele assumiu sobre si uma alma como meio de sua união com o corpo. Ele assumiu sobre si, em primeiro lugar, a alma, e então o corpo de homem, ambos ao mesmo tempo, mas nesta ordem, a alma e o corpo. Ele mesmo criou a alma que assumiria sobre si, ao passo que ele tomou seu corpo a partir da carne da Santíssima Virgem, sua mãe. Assim, ele se tornou perfeito homem com o corpo e alma. E assim como ele assumiu sobre si um corpo de carne e nervos, que admitisse ferimentos e morte, e fosse capaz de sofrer, assim também ele assumiu uma alma, que fosse suscetível a esse sofrimento, e além disso, suscetível à dor e tristeza próprias de uma alma humana. E assim como sua paixão expiatória se realizou no corpo, assim também se realizou na alma. À medida que esses dias solenes prosseguem, seremos especialmente chamados, meus irmãos, a considerarmos seus sofrimentos corporais, sua prisão, seus deslocamentos forçados de um lado a outro, seus golpes e feridas, sua flagelação, a coroa de espinhos, os cravos, a cruz. Estão todos reunidos no próprio crucifixo, que se apresenta aos nossos olhos. Estão todos representados de uma só vez em sua carne sagrada, suspensa diante de nós, e a meditação se torna fácil pelo espetáculo. É diverso, porém, com os sofrimentos de sua alma. Eles não podem ser pintados para nós, tampouco podem ser devidamente investigados. Eles estão para além tanto dos sentidos quanto do pensamento. E mesmo assim, eles antecipam seus sofrimentos corporais. A agonia, uma dor da alma, não do corpo, foi o primeiro ato do seu tremendo sacrifício. Minha alma está triste até a morte, disse ele. Na verdade, se ele sofreu no corpo, foi na alma que sofreu, pois o corpo apenas transmitia a dor
aquilo que era o verdadeiro sujeito e sede do sofrimento. É muito importante insistir neste ponto. Eu digo, não foi o corpo que sofreu, mas a alma no corpo. Era a alma e não o corpo que era a sede do sofrimento do Verbo eterno. Considerai, pois, que não há verdadeira dor, embora possa haver aparente sofrimento, onde não há nenhum tipo de sensibilidade interior ou espírito em que a dor possa se assentar. Uma árvore, por exemplo, tem vida, órgãos, crescimento e deterioração. Pode ser ferida e machucada. Ela murcha e morre, mas não sofre, pois não possui mente ou princípio sensível interior. Mas onde quer que exista esse dom de um princípio imaterial, ali a dor é possível, e tanto maior será a dor, quanto maior for a qualidade do dom. Se não tivéssemos espírito algum, sentiríamos tão pouco quanto uma árvore. Se não tivéssemos alma, não sentiríamos dor de modo mais agudo do que como um animal sente. Mas, sendo homens, sentimos dor de um modo que somente aqueles que possuem alma e sentem. Seres vivos, eu digo, sentem mais ou menos de acordo com o espírito que está neles. Os animais sentem muito menos que o homem, pois eles não podem refletir sobre aquilo que sentem. Eles não têm conhecimento ou consciência direta de seus sofrimentos. É isto que torna a dor tão penosa, isto é, que nós não conseguimos deixar de pensar nela enquanto a padecemos. Ela está diante de nós, possui a nossa mente, fixa nela os nossos pensamentos. Qualquer coisa que afaste a mente do pensamento dela a diminui. Por isso, os amigos tentam nos divertir quando estamos em sofrimento, pois o divertimento é uma distração. Se a dor é leve, por vezes até conseguem, e então ficamos, por assim dizer, sem dor, mesmo quando estamos sofrendo. Daí também acontece frequentemente que em exercícios violentos ou trabalhos intensos, os homens sofrem golpes ou cortes tão consideráveis e duradouros nos seus efeitos, de modo que manifestam o sofrimento que os acompanhou, dos quais, mesmo assim, nem se recordam de terem sofrido. E em disputas e batalhas, feridas são recebidas que, pelo ardor do momento, são notadas pela consciência do combatente, não pela dor no momento em que foram infligidas, mas pela perda de sangue que se seguiu. Mostrarei em breve, meus irmãos, como pretendo aplicar o que foi dito à consideração dos sofrimentos de nosso Senhor. Primeiro farei uma outra observação. Considerai, pois, que dificilmente um golpe qualquer de dor é intolerável. Torna-se intolerável quando persiste. Clamais, talvez, que não podeis mais suportar. Pacientes sentem como se pudessem deter a mão do cirurgião, simplesmente porque continua a lhes infligir dor. O seu sentimento é que eles já suportaram tanto quanto lhes é possível, como se a continuidade e não a intensidade tornasse a dor excessiva. O que isso significa, senão que a lembrança dos momentos anteriores de dor atua sobre a dor que se segue e como que a intensifica? Se o terceiro, o quarto ou 20º momento de dor pudesse ser tomado isoladamente, se a sucessão dos momentos anteriores pudesse ser esquecida, ele não seria mais do que o primeiro momento, tão suportável quanto o primeiro, abstraindo-se o choque que acompanha o início. Mas o que o torna insuportável é que ele é o 20º, que o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 19º momento de dor, estão todos concentrados no 20º, de tal modo que cada momento adicional de dor tem toda a força cada vez maior, de todos os que o precederam. É por isso, eu repito, que os animais parecem sentir tão pouca dor, pois eles não têm o poder de reflexão ou de consciência. Eles não sabem que existem, eles não contemplam a si mesmos. Eles não olham para o passado nem para diante. Cada momento, à medida que sucede, é tudo para eles. Eles vagueiam pela face da terra, veem isto e aquilo, sentem prazer e dor, mas, ainda assim, recebem tudo como vem e logo deixam passar, como fazem os homens nos sonhos. Eles têm memória, mas não a memória de um ser intelectual. Eles não recolhem nada, não tomam nada para si, a partir das sensações que recebem, como uma unidade própria e individual. Nada é para eles uma realidade ou possui uma substância além das sensações. São apenas sensíveis a um número de sucessivas impressões. E por isso, assim como seus outros sentimentos, também o da dor é apenas fraco e embotado, apesar de suas manifestações exteriores.
é a compreensão intelectual da dor, como um todo difundido através de sucessivos momentos, o que confere a ela sua força e agudeza particulares, e é apenas a alma, que os animais não possuem, que é capaz dessa compreensão. Agora, aplicai isso aos sofrimentos de nosso Senhor. Recordais que lhe ofereceram vinho misturado com mirra quando ele estava prestes a ser crucificado? Ele não o quis beber. Por quê? Porque tal bebida teria entorpecido sua mente, e ele estava determinado a suportar a dor em toda a sua amargura. Vede, a partir disso, meus irmãos, o caráter de seus sofrimentos. Ele gostaria de os ter evitado, fosse essa a vontade de seu Pai. Se é possível, ele disse, passe de mim este cálice. Mas como não era possível, ele disse calma e decididamente ao apóstolo que queria livrá-lo do sofrimento. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Se ele tinha que sofrer, ele se entregou ao sofrimento. Ele não veio para sofrer o mínimo possível. Ele não desviou a sua face do sofrimento. Ele o enfrentou, ou, como eu poderia dizer, ele o abraçou, para que cada pequena porção dele pudesse deixar em si sua devida impressão. E assim como os homens são superiores aos animais e são afetados por dor mais do que eles, por causa do espírito que possuem, que dá uma consistência à dor tal como não poderia no caso dos animais, do mesmo modo, nosso Senhor sentiu a dor do corpo com uma atenção e uma consciência, e, portanto, com uma agudeza e intensidade, e com uma unidade de percepção que nenhum de nós consegue imaginar ou compreender, pois sua alma estava tão absolutamente sob o seu poder, tão simplesmente livre da influência das distrações, tão inteiramente direcionada para a dor, tão completamente rendida, tão simplesmente sujeita ao sofrimento. E assim pode-se dizer com todo rigor que ele sofreu sua paixão inteiramente em cada momento dela. Recordai que nosso Senhor era, quanto a isso, diferente de nós, que apesar dele ser perfeito homem, contudo, havia nele um poder maior que sua alma, que governava sua alma, pois ele era Deus. A alma dos outros homens é sujeita a seus próprios desejos, sentimentos, impulsos, paixões, perturbações. Sua alma era sujeita simplesmente à sua personalidade divina e eterna. Nada acontecia à sua alma por acaso ou de repente. Ele nunca era pego de surpresa. Nada o afetava sem que ele antes quisesse que o afetasse. Ele nunca sentiu tristeza, ou medo, ou desejo, ou regozijo no espírito, sem antes ter desejado sentir-se triste, ou com medo, ou desejoso, ou alegre. Quando nós sofremos, isso acontece porque agentes externos e as emoções incontroláveis das nossas mentes trazem sofrimento sobre nós. Somos submetidos à disciplina da dor involuntariamente. Padecemos dela de forma mais ou menos aguda, de acordo com circunstâncias acidentais. Vemos nossa paciência mais ou menos provada por ela, de acordo com nosso estado de espírito, e fazemos o possível para encontrar modos de aliviá-la ou remediá-la. Nós não conseguimos antecipar o quanto seremos infligidos pela dor, nem até que ponto podemos suportá-la. Tampouco podemos dizer por que sentimos exatamente o que sentimos, ou por que não conseguimos suportar melhor o sofrimento. Com nosso Senhor era diferente. Sua pessoa divina não estava sujeita, não poderia ser exposta à influência dos seus próprios sentimentos e afeições humanas, exceto tanto quanto ele escolhia. Eu repito, quando ele escolhia temer, ele temia. Quando ele escolhia irar-se, ele irava-se. Quando ele escolhia entristecer-se, ele entristecia-se. Ele não era aberto à emoção, mas ele abria-se voluntariamente ao impulso pelo qual ele se movia. Consequentemente, quando ele determinou-se a sofrer a dor de sua paixão vicária, tudo quanto ele fez, fê-lo, como diz o sábio, imediatamente, com convicção, com sua força. Ele não o fazia pela metade. Ele não desviava sua atenção do sofrimento como nós fazemos. Como poderia ele, que veio para sofrer, que não poderia ter sofrido senão por sua própria decisão? Não. Ele não disse e desdisse, fez e desfez. Ele disse e ele fez. Ele disse: Eis-me que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não quiseste sacrifício nem oblação,
mas formaste-me um corpo. Ele tomou um corpo para sofrer, ele tornou-se homem, para que pudesse sofrer como homem. E quando sua hora chegou, aquela hora de Satanás e das trevas, a hora em que o pecado iria derramar toda sua maldade sobre ele, seguiu-se que lhe ofereceu-se inteiramente um holocausto, uma oferta inteiramente queimada. Assim como todo o seu corpo estendido na cruz, assim também toda a sua alma, toda a sua atenção, toda a sua consciência, um espírito desperto, um sentido apurado, uma cooperação viva, uma intenção presente e absoluta, não uma permissão virtual, não uma submissão sem vigor. Foi isso o que ele apresentou aos seus algozes. Sua paixão foi uma ação. Ele a viveu com máxima energia, enquanto jazia enfraquecido, desfalecente e moribundo. Tampouco ele morreu senão por um ato da vontade, pois ele reclinou sua cabeça, com domínio e também com resignação, e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele deu a ordem, ele entregou sua alma, ele não a perdeu. Assim, vós vedes, meus irmãos, que se nosso Senhor tivesse sofrido apenas no corpo, e nele não tanto quanto outros homens, mesmo assim, quanto à dor, ele teria certamente sofrido indefinidamente mais, pois a dor é medida pela capacidade de percebê-la. Deus era quem sofria. Deus sofreu em sua natureza humana. Os sofrimentos pertenciam a Deus e foram sorvidos até o fim, foram consumidos até o fundo do cálice, pois Deus os bebeu. Não foram apenas provados ou degustados, não foram saboreados, mitigados por medicamentos humanos, como o homem lida com o cálice da angústia. E o que venho dizendo servirá adiante para responder a uma objeção que já devo fazer notar e que talvez exista de modo latente nas mentes de muitos e os leva a negligenciar o papel que a alma de nosso Senhor desempenhou na sua graciosa expiação pelo pecado. Nosso Senhor disse quando sua agonia teve início: A minha alma está triste até a morte. Vós podereis perguntar, meus irmãos, se ele não teria certas consolações peculiares a ele, impossíveis a outro, que teria atenuada ou impedida a angústia da sua alma, e lhe teria feito sentir não mais, mas menos que um homem comum. Por exemplo, ele tinha um senso de inocência que nenhum outro sofredor poderia ter. Até mesmo seus perseguidores, até o falso apóstolo que o traiu, o juiz que o sentenciou e os soldados que executaram a sentença testemunharam sua inocência. Pequei entregando sangue inocente, disse Judas. Eu sou inocente do sangue deste justo, disse Pilatos. Na verdade, este homem era justo, exclamou o centurião. E se mesmo eles, pecadores, deram testemunho da sua ausência de pecados, quanto mais o fez sua própria alma. E nós sabemos bem que mesmo no nosso caso, pecadores que somos, a consciência da inocência ou de culpa é o que principalmente nos dá força para suportar a oposição e a calúnia. Quanto mais vós diríeis, no caso de nosso Senhor, o senso de santidade interior compensava o sofrimento e aniquilava a vergonha. Novamente, vós também podereis dizer que ele sabia que os sofrimentos seriam breves e que os frutos seriam motivos de alegria, considerando que a incerteza do futuro é o elemento mais agudo de angústia humana. Portanto, ele não poderia ter ansiedade, pois ele não estava em dúvida, nem poderia ter desânimo ou desespero, pois ele nunca estava abandonado. E em confirmação, vós podereis citar São Paulo, que expressamente nos diz que, tendo-lhe sido proposta a alegria, nosso Senhor não fez caso da infâmia. E certamente há uma calma e um autodomínio maravilhosos em tudo o que ele faz. Considerai seu alerta aos apóstolos: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou suas palavras para Judas: amigo, a que vieste? E, Judas, com um beijo entregas o filho do homem? Ou a Pedro: todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Ou ao homem que o esbofeteou: se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Se falei bem, por que me bates? Ou a sua mãe: mulher, eis o teu filho.
Tudo isso é verdade, digno de ser destacado. Entretanto, isso confirma ou até ilustra o que venho considerando. Meus irmãos, apenas dissestes, para usar uma frase humana, que ele era sempre ele mesmo. Sua mente esteve sempre centrada e nunca esteve desviada, nem no menor grau, do seu equilíbrio celeste e perfeito. O que ele sofreu, sofreu porque colocou-se a si mesmo sob sofrimento, calma e deliberadamente. Como ele disse ao leproso: Quero ser limpo. E ao paralítico: São-te perdoados os teus pecados. E ao centurião: Eu irei e o curarei. E sobre Lázaro: Vou despertá-lo. Do mesmo modo, ele disse: Agora começarei a sofrer. E começou. Seu autocontrole não é senão a prova de como ele governava inteiramente sua própria mente. Ele retirou no momento certo os ferrolhos e as travas, abriu os portões, e as águas caíram diretamente sobre a sua alma em toda a sua plenitude. É isso que São Marcos nos conta a respeito dele. E é dito que escreveu seu evangelho a partir dos lábios mesmos de São Pedro, que foi uma das 3 testemunhas presentes naquela hora. Chegando, ele diz, a um campo chamado Getsêmani, Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Vede quão deliberadamente ele age. Ele chega a um lugar determinado e então, dando a palavra de ordem e retirando o apoio da divindade sobre sua alma, a angústia, o terror e o desalento, de uma só vez, invadem-na. Assim, ele marcha para uma agonia mental com um ato tão concreto como se tratasse de uma tortura física, como fogo ou a roda. Sendo esse o caso, vedes imediatamente, meus irmãos, que não faz sentido dizer que ele teria sido sustentado durante sua provação pela consciência de sua inocência e pela antecipação do triunfo, pois sua provação consistia precisamente na privação, assim como de outras fontes de consolo, também dessa mesma consciência e antecipação. O mesmo ato da vontade que permitiu que qualquer angústia atingisse sua alma, permitiu que todas as angústias a atingissem de uma só vez. Não foi uma disputa entre impulsos e visões antagonistas vindo de fora, mas a operação de uma resolução interior. Assim como os homens com alto domínio conseguem desviar o pensamento de uma coisa para outra conforme querem, muito mais ele, deliberadamente, negou a si o consolo e se saciou com o sofrimento. Naquele momento, sua alma não pensava no futuro. Pensava apenas no fardo presente que estava sobre ele e que viera à terra para carregar. E agora, meus irmãos, o que era aquilo que ele tinha de suportar, quando ele assim abriu sua alma à torrente desta dor predestinada? Ah, ele tinha de suportar o que é bem conhecido por nós, o que é familiar a nós, mas que para ele era uma dor indescritível. Ele tinha de suportar aquilo que é coisa tão fácil para nós, tão natural, tão bem-vinda, que mal concebemos como algo tão sofrido, mas que para ele tinha o odor e o veneno da morte. Ele tinha de suportar, meus queridos irmãos, o peso do pecado. Ele tinha de suportar os vossos pecados. Ele tinha de suportar os pecados do mundo inteiro. O pecado é coisa leve para nós. Fazemos pouco caso dele. Nós não compreendemos como o Criador pode dar-lhe tanta importância. Não conseguimos persuadir-nos que mereça castigo. E mesmo quando neste mundo ele é seguido por punições, nós as justificamos e desviamos o pensamento delas. Mas considerai o que o pecado é em si mesmo. É a rebelião contra Deus. É o ato de um traidor que busca a ruína e a morte de seu soberano. É aquilo que, se posso usar uma expressão forte, pudesse o governador divino do mundo deixar de existir, seria o suficiente para causar tal ruína. O pecado é o inimigo mortal do Altíssimo, de tal modo que ele e o pecado não podem coexistir. E assim como o Altíssimo expulsa-o da sua presença para as trevas exteriores, assim também, se Deus pudesse ser menos do que Deus, seria o pecado o que teria o poder de fazê-lo menos.
E aqui observai, meus irmãos, que quando o amor onipotente, assumindo a carne, entrou neste sistema criado e se submeteu às suas leis, então, imediatamente, esse inimigo do bem e da verdade, aproveitando a oportunidade, lançou-se sobre aquela carne que ele havia assumido, fixou-se nela e foi sua morte. A inveja dos fariseus, a traição de Judas e a loucura da multidão eram apenas o instrumento ou expressão da inimizade que o pecado sentiu contra a pureza eterna. Tão logo ele, por infinita misericórdia para com os homens, colocou-se ao seu alcance. O pecado não poderia atingir sua majestade divina, mas poderia atacá-lo da maneira como ele permitiu a si mesmo ser atacado, isto é, por meio da sua humanidade. E no desfecho, na morte de Deus encarnado, sois ensinados, meus irmãos, o que é o pecado em si mesmo e o que era aquilo que naquele momento e com toda a sua força precipitava-se sobre sua natureza humana, quando ele permitiu aquela natureza ser tão preenchida de horror e abatimento já pela simples antecipação. Ali, pois, naquela hora mais terrível, ajoelhou-se o Salvador do mundo, despojando-se das defesas de sua divindade, dispensando seus anjos relutantes, que em miríades estavam prontos ao seu chamado, abrindo seus braços, expondo o seu peito, sem pecado como era, ao ataque do seu inimigo, de um inimigo cujo hálito era pestilência e cujo abraço era agonia. Ali ele ajoelhou-se, imóvel e silencioso, enquanto o vil e horrendo demônio revestiu seu espírito com um manto impregnado de tudo o que há de odioso e hediondo nos crimes humanos, que se agarravam firmemente ao seu coração, enchiam sua consciência e penetravam todos os sentidos e fibras de sua mente, espalhando sobre ele uma lepra moral, até ele quase sentir-se aquilo que ele jamais poderia ser e que seu inimigo gostaria de tê-lo transformado. Oh, que horror! Quando ele olhou e não reconheceu a si mesmo, e sentiu-se como um pecador imundo e repugnante, a partir da percepção vívida da massa de corrupção que se derramava sobre sua cabeça e escorria até as barras de suas vestes. Oh, que perturbação! Quando se deparou com seus olhos, mãos, pés, lábios e coração, como se fossem membros do maligno e não de Deus. São estas as mãos do Cordeiro Imaculado de Deus, outrora inocente, mas agora tingidas por milhares de atos bárbaros e sangrentos? São estes os lábios não mais pronunciando oração e louvor, mas como que maculados por injúrias, blasfêmias e doutrinas demoníacas? Ou seus olhos, profanados como estão por todas as visões malignas e fascinações idolátricas, pelas quais os homens abandonaram seu adorável Criador? E seus ouvidos, neles ressoam sons de rebeldia e discórdia, e seu coração está endurecido pela avareza, crueldade e incredulidade, e sua própria memória está carregada com cada pecado que foi cometido desde a queda, em todas as regiões da terra, com o orgulho dos antigos gigantes, a luxúria das 5 cidades, a obstinação do Egito, a ambição de Babel e a ingratidão e o desprezo de Israel. Oh, quem não há de conhecer o tormento de um pensamento persistente, que vem de novo, apesar de ser rejeitado, para incomodar quando não consegue seduzir, ou de uma imaginação odiosa e doentia, de forma alguma voluntária, mas imposta à mente a partir do exterior, ou de um conhecimento mau, adquirido com ou sem a culpa do homem, mas pelo qual ele pagaria um alto preço para se livrar dele de uma vez por todas. E adversários tais se reúnem agora em torno de vós, Senhor bendito, aos milhões. Eles vêm em tropas mais numerosas do que os gafanhotos ou as lagartas, ou as chuvas de granizo, e moscas e rãs que foram enviadas contra o faraó, dos vivos e dos mortos, e dos ainda não nascidos, dos que se perderam e dos salvos, do vosso povo e dos estrangeiros, dos pecadores e dos santos. Todos os pecados estão aí, vossos mais queridos estão aí, vossos santos e vossos escolhidos estão sobre vós, vossos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João,
mas não como consoladores, mas como acusadores, como os amigos de Jó, lançando poeira para o céu e amontoando maldições sobre a vossa cabeça. Todos estão aí, menos uma. Uma apenas não está aí, uma apenas, pois aquela que não teve parte no pecado, apenas ela poderia consolar-vos, e por isso mesmo ela não está por perto. Ela estará perto de vós na cruz, ela está separada de vós no jardim. Ela foi vossa companheira e vossa confidente ao longo de vossa vida. Ela compartilhou convosco pensamentos puros e meditações sagradas por 30 anos, mas seus ouvidos virginais talvez não consigam compreender, nem seu imaculado coração conceber o que agora se apresenta diante de vós. Ninguém seria capaz de suportar esse peso a não ser Deus. Às vezes, diante de vossos santos, vós apresentais a imagem de um único pecado, tal como ele se revela à luz de vossa face, ou de pecados veniais, não mortais. E eles nos disseram que a visão quase os matou. Na verdade, os teria matado se não tivesse sido retirada imediatamente. A Mãe de Deus, com toda a sua santidade, ou melhor, justamente por causa dela, não poderia ter suportado nem mesmo uma só ninhada dessa incontável prole de Satanás que agora vos cerca. É a longa história do mundo e Deus apenas pode suportar toda a sua carga. Esperanças destruídas, votos quebrados, luzes extintas, advertências desprezadas, oportunidades perdidas, os inocentes traídos, os jovens corrompidos, os penitentes recaindo, os justos derrotados, os idosos fracassando, o sofisma da crença enganosa, a violência da paixão, a dureza do orgulho, a tirania do hábito, a úlcera do remorso, a febre consumidora da inquietação, a angústia da vergonha, o definhar da decepção, a doença do desespero. Espetáculos tão cruéis, tão dignos de compaixão, cenas tão dilacerantes, tão revoltantes, tão detestáveis, tão enlouquecedoras. Ainda mais, rostos exaustos, lábios contorcidos, a face ruborizada, a fronte sombria dos escravos voluntários do mal, tudo está agora diante dele. Está sobre ele e dentro dele. Está com ele ao invés daquela paz inefável que habitara sua alma desde o momento da sua concepção. Está sobre ele, exceto que não são ele. Ele clama ao seu pai como se ele fosse o criminoso, não a vítima. Sua agonia toma forma de culpa e remorso. Ele está fazendo penitência, ele está se confessando, ele está exercendo contrição com uma realidade e um poder infinitamente maiores do que as de todos os santos e penitentes juntos, pois ele é a única vítima por todos nós, a única satisfação, o verdadeiro penitente, tudo exceto o verdadeiro pecador. Ele se levanta da terra languidamente e volta-se para encontrar o traidor e seu bando, agora aproximando-se rapidamente da densa sombra. Ele se vira e eis que há sangue em suas vestes e em suas pegadas. De onde vêm estas primícias da paixão do Cordeiro? Nenhum açoite de soldado tocou seus ombros, nem os pregos do carrasco suas mãos e seus pés. Meus irmãos, ele sangrou antes da sua hora. Ele derramou sangue, sim, e foi sua alma agonizante que rompeu a estrutura de sua carne e o fez jorrar. Sua paixão começou desde dentro. Aquele coração atormentado, a sede de ternura e de amor, começou enfim a trabalhar e a bater com veemência, excedendo sua própria natureza. Rebentaram todas as fontes do abismo. As correntes vermelhas jorravam com tal abundância e violência que transbordavam das veias e, irrompendo pelos poros, formavam um espesso orvalho sobre toda a sua pele. Depois, condensando-se em gotas, escorreram cheias e pesadas e encharcaram o chão. Minha alma está triste até a morte, disse ele. Disse daquela terrível peste que pesa agora sobre nós, que ela começa com a morte. O que significa isso, senão que não possui fase nem crise, que a esperança se extingue quando ela chega e que aquilo que parece ser seu curso é apenas a agonia da morte e o processo de dissolução. E assim, nosso sacrifício expiatório
em um sentido muito mais elevado, começou com essa paixão de sofrimento e somente não morreu porque, por sua vontade onipotente, seu coração não se rompeu, nem a alma separou do corpo, até que ele tivesse padecido na cruz. Não, ele ainda não esgotou aquele cálice cheio do qual, a princípio, a sua natureza frágil recuou. A captura e a acusação, as bofetadas, a prisão, o julgamento, os escárnios, o vai-vem percorrido, a flagelação, a coroa de espinhos, a lenta marcha para o Calvário e a crucifixão. Tudo ainda está por vir. Uma noite e um dia, hora após hora, devem ainda escoar-se lentamente antes que chegue o fim e a satisfação se consume. E então, quando o momento determinado tiver chegado, e ele der a ordem, assim como sua paixão começou pela sua alma, com a alma terminou. Ele não morreu por exaustão corporal ou dor corporal. Por sua própria vontade, seu coração atormentado se partiu, e ele entregou seu espírito ao Pai. Ó coração de Jesus, todo amor, eu vos ofereço estas humildes preces por mim mesmo e por todos os que se unem a mim em espírito para vos adorar. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, tão amável, eu desejo renovar e oferecer a vós estes atos de adoração e estas preces, por mim, um pecador miserável, e por todos aqueles que se unem a mim em adoração a vós, em todos os momentos enquanto eu respirar, até o fim da minha vida. Eu recomendo a vós, ó meu Jesus, a Santa Igreja, vossa amada esposa e nossa verdadeira mãe, todas as almas justas e todos os pobres pecadores, os aflitos, os moribundos e toda a humanidade, que vosso sangue não seja derramado por eles em vão. Finalmente, dignai-vos aplicá-lo em socorro das almas do purgatório, em especial daqueles que ao longo de sua vida praticaram esta santa devoção de adorar-vos.